Olá, amados, bom dia, muita paz, muita luz. Parabéns aos alunos que já enviaram a atividade, prazo de até ontem, né? Quarta-feira. Hoje é nossa aula de quinta. Nosso gênero hoje é gênero dramático. Ai, amados, perdoem aí o errinho, tá? Aqui em relação ao acento da palavra gênero. Perdão? Tudo bem? Agora que eu me dei conta, sem problema. O acento aí, ele é o circunflexo. Tá bom? Então, vamos lá. Hoje, nós vamos trabalhar, estudar, compreender, exercitar o gênero dramático, que é maravilhoso. Pense como é apaixonante, pense como é interessante, e vocês vão precisar estar com o livro abertinho, bonitinho para acompanhar, porque tem um diálogo aí bem bacana, que eu tentei ficar legal aqui a montagem, mas não deu para ficar muito boa não, tá? Tem que acompanhar com o livro, tudo bem? Então, hoje o nosso texto é a moratória, páginas 36 a 38, e nossa atividade, página 39, questões de 1 a 5. Um pouquinho mais reduzida hoje, tá certo? Para dar uma aliviada da aula de segunda. Mas necessário que fosse um pouco mais extensa na segunda-feira, hoje vai ser um pouco mais tranquilo. Enfim, vamos estudar, tá bom? Hoje, nosso capítulo é o 3, intitulado Do Papel ao Palco. Olha, do papel ao palco, ou seja, do escrito à atuação, à prática, né? Então, já sabemos que sempre que houver o terminho que vem a seguir, vai nos situar em relação ao texto, nos fazer indagações, nos fazer refletir, levantar hipóteses acerca do texto que vai ser lido, sabendo que esse texto ele é do gênero dramático e vai nos contar aqui algumas informações sobre as personagens, mas vamos aqui logo para o que vem a seguir, para não misturar aqui as informações. O texto que você vai ler é de Jorge de Andrade, um dos autores brasileiros mais representativos do gênero dramático. Ok, olha o nosso gênero dramático. Então, nós temos aqui, só um minuto, para eu pegar a minha canetinha, para poder auxiliá-los. Vamos mudar aqui a cor. Gênero dramático, pronto. Ele é reconhecido, ou seja, representante, um grande papel no gênero aqui no nosso Brasil. Então, a história narra a decadência, ó, cair, falência, ruína de uma família aristocrática. Olha que coisa bacana, que palavra belíssima. Aristocrática. Em plena crise na produção cafeeira nacional, desencadeada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Então, já sabemos informações valiosíssimas. Preste atenção. Família aristocrática, ou seja, família rica, família de posses, que passou por uma crise na produção cafeeira do Brasil, nacional, brasileira. E essa crise ela foi desencadeada pela quebra da Bolsa de Valores, que foi no ano de 1929. O que aconteceu com essa família, que era de posses? Ela foi obrigada a sair das terras cultivadas pelos seus antepassados. E a família vai morar na cidade enquanto espera pela possibilidade de rever a sua propriedade. Então, vamos novamente. Ela foi obrigada, a família de posses foi obrigada a sair de suas terras, né? Terras que cultivavam, terras que tinham assim um grande valor e também vinham de seus antepassados. Foram obrigados a sair para morar na cidade, enquanto tentavam
reaver, ou seja, ter novamente de volta as suas terras, as suas posses, suas propriedades. Agora vem a pergunta para que vocês reflitam. Em sua opinião, como o pai e a filha vão reagir diante dessa situação? Olha, até agora não tinham falado de personagens, mas já falou que tem um pai e uma filha. Como você acha, na sua opinião, como que o pai e a filha vão reagir diante dessa situação? Que situação? Família aristocrática, rica, mas que passou por uma grande dificuldade, teve que sair das suas terras, teve que perder suas posses por conta de uma queda da Bolsa de Valores e foi obrigado a ir morar na cidade. Então, observa-se que se ele foi morar na cidade, eu deduzo que as terras fossem no campo. Perfeito? Então, vamos imaginar como que vai ser a posição, a reação de pai e filho diante dessa situação. É importante que vocês reflitam, porque lá na nossa atividade, a questão vai pedir a sua resposta em relação à reflexão. Como que eles reagiram? Ficaram conformados? Lutaram contra a situação? Ficaram desesperados? Ficaram doentes por não ter mais dinheiro? Houve briga na família? Não sei, cada um vai pensar de uma maneira e vai guardar essa hipótese aí na sua cabecinha. Antes de nós começarmos a leitura do texto, eu tenho aqui alguns apontamentos que eu fiz para facilitar na compreensão. Olha, o título do texto é A Moratória. Perfeito. Temos as personagens Joaquim, Helena, Lucília, Marcelo, Olímpio e Elvira. Temos aí essa gama de personagens, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 personagens. Tem aqui algumas informações que foram anotadas que eu acho muito importante que vocês saibam, que não está no livro de vocês, sobre as personagens, para que a gente possa compreender na narrativa, no texto, né, o que cada personagem é nessa história. Se é pai, é mãe, é filha, é avô, é o quê? Tá bom? Então, nós temos aqui o Joaquim, ele é o coronel, ou seja, ele é o pai da personagem central da história. Certo? Então, Joaquim é o coronel, o rico, o que era, né, proprietário da fazenda, das posses, e ele é o pai da personagem principal. Então, vamos à frente. E ele é conhecido como Kim, certo? E na peça também aparece, porque ela é uma peça teatral, tá certo? Ela está escrita para nós, mas ela é encenada, tá bom? No teatro. Aí nós temos também a Helena, que é a esposa devotada de Joaquim. Nós temos a Lucília, que é a filha do casal, que passa a trabalhar arduamente como costureira e se torna ali o apoio da família, né? O apoio. E temos o Marcelo, que é o filho que não consegue se fixar em nenhum emprego e passa a beber demasiadamente. Que pena, né? Temos também Olímpio, que é o advogado da família e apaixonado por Lucília. Porém, ele é impedido por Joaquim de se casar com ela, por ser filho de um antigo rival político. Então, Joaquim, o pai de Lucília, ele não permite que Olímpio, que é o advogado, se aproxime ou tenha um relacionamento com Olímpia. Por quê? Com Lucília. Por quê? Porque ele é filho de um desafeto, de um rival de Joaquim, que é o coronel, né? Continuando. Temos a Elvira, que é a irmã rica de quem? De Joaquim. É a irmã que tem posses. E ajuda a família. Ajuda com o mínimo. Mínimo que pode, mas ajuda com a intenção de humilhar. De sentir que eles fiquem se sentindo diminuídos e menosprezados. Então, dadas essas informações, vamos aqui. Primeiro ato, temos o cenário. Vai nos informar aqui, amados, sobre o cenário. Por que, professora, que é importante? Porque, como eu disse anteriormente, o texto ele é escrito, porém é encenado. Então, precisa compreender todos os componentes, todas as informações, para que a gente possa se colocar dentro da peça, visualizando na mente.
as cenas, tá bem? Então, nós temos cenário, dois planos, dividem o palco, mais ou menos em diagonal, ou seja, são dois cenários, é um cenário só, dividido em dois planos, um para determinadas ações e outro para determinadas ações, diálogos das personagens. Primeiro plano, ou plano da direita, que é uma sala modesta, mobiliada. Na parede lateral direita, duas portas, a do fundo, quarto de Marcelo, e a primeiro plano, a cozinha. Ao fundo da sala, corredor que liga as outras dependências da casa. A plano, à esquerda, mesa comprida de refeições e de costura. Junto a ela, em primeiro plano, máquina de costura. Encostado à parede lateral direita, entre as duas portas, banco comprido sem pintura. Na mesma parede, bem em cima do banco, dois quadros, que é o coração de Jesus e o coração de Maria. Acima dos quadros, relógio grande de parede. No corte da parede imaginária, que divide os dois planos, presos à parede como se fosse um enfeite, um galho seco de jabuticabeira. Pronto, esse é o primeiro cenário. Primeiro palco, né? Porque o cenário ele é em dois. Então, esse é o primeiro, agora a gente vai para o segundo. O segundo plano, o plano da esquerda, tem elevado mais ou menos uns 30 ou 40 centímetros acima do piso do palco. Sala espaçosa de uma antiga e tradicional fazenda de café. À esquerda baixa, porta do quarto de Joaquim. À esquerda alta, porta em arco que liga a sala com a entrada principal da casa e as outras dependências. Na parede do fundo, à direita, porta do quarto de Marcelo. À esquerda, porta do quarto de Lucília. Bem no centro da parede do fundo, o mesmo relógio do primeiro plano. Na parede, entre a porta do quarto de Joaquim e a porta em arco, os mesmos quadros do primeiro plano. Ou seja, aqui o autor nos permite viajar na cena. E quem está no palco para assistir a peça teatral percebe todas essas informações. Por isso que ele, antes de a gente começar o diálogo, ele nos dá toda essa ambiência de como se dá o cenário. Continuando. Observação. As salas são iluminadas, normalmente, como se fossem uma única, não podendo haver jogo de luz, além daquele previsto no texto. A diminuição da luz no plano da direita ou primeiro plano, na cena final da peça, embora determinada pelo texto, não precisa ser rigorosamente seguida. Ação. No segundo plano, ou plano da esquerda, a ação se passa em Fazenda de Café em 1929. No primeiro plano, ou plano da direita, mais ou menos 3 anos depois, numa pequena cidade nas proximidades da mesma fazenda. Olha que bacana como o autor ele nos situa até em relação ao que cada ambiente, cada plano se refere. O plano da direita, ele se refere à parte rica, né? A parte rica, perdão. O plano da esquerda, que é da fazenda de café, em 1929, rica, onde eles tinham posse. O plano da direita, mais ou menos 3 anos depois, ou seja, da falência, na cidade próxima da fazenda, ou seja, já estavam em condições bem ruins. E nós temos a cena, ao abrir-se o pano, ou seja, o pano de quê, professora? Do teatro. Aqui tudo é imaginado, nós estamos imaginando essa situação dos ambientes, de como começa a desenvolver as ações e agora a cena. Ao abrir-se o pano, somente o primeiro plano está iluminado. Ou seja, Lucília acaba de cortar um vestido. Senta-se à máquina e começa a costurar. Suas pernas movimentam-se com imprazível rapidez. Joaquim, ligeiramente curvado, aparece à porta da cozinha com uma cafeteira na mão. Pronto, já sabemos agora como vai começar o diálogo para entender, tá bom? Então vamos lá. Primeiro plano. Gente, aqui, se nós estivéssemos em sala de aula, seria show. Por quê? Porque teríamos as personagens. Vocês seriam as personagens e eu ficaria observando o diálogo, as falas, as posições. Presta atenção.
Lembrando que o texto dramático ele é escrito para ser encenado, então por isso que ele se apresenta para nós dessa forma. Eu tive até que não fazer cortes, porque senão não ia dar certo na montagem aqui para eu fazer a leitura. Então vamos lá. Joaquim diz assim: Lucília, e sai, ela sai. Observa, gente, o que está entre parênteses em relação às atitudes, às posturas, tá bom? Aí uma pausa, Lucília continua costurando. Joaquim aparece novamente. E ele diz: Lucília sem parar de costurar. Senhor! Lucília diz assim: aliás, Joaquim, venha tomar o café. Agora não posso. O café esfria. Meu serviço está atrasado. Ora, minha filha, cada coisa em sua hora. Para quem tem muito tempo. Não é preciso se matar assim. Tudo tem um limite. Sou obrigada a trabalhar como uma... Você já amanhece irritada? Desculpe, papai. Venha. O senhor pode trazer para mim? Joaquim está na cozinha e logo aparece com uma xícara de leite. Olha aqui, beba. Não suporto este leite. Não comece, Lucília. Foi ao médico? Fui, só para fazer a sua vontade. Que disse ele? Nada. O que poderia dizer? O senhor anda se queixando do braço. Deve ser de rachar lenha. Não deu nenhum remédio? Tenho saúde de ferro. Pensa que sou igual a esses mocinhos de hoje? Estou perguntando, papai, se não receitou algum remédio. Se tivesse receitado, eu teria dito. O senhor acha que comprar remédio é jogar dinheiro fora. E é mesmo. Tenho dinheiro. Se o senhor precisar, é só falar. Já disse que não receitou. Melhor, então. O médico disse que ainda tenho 100 anos de vida. Não gosto de gente exagerada. Está muito certo. Nunca senti nada. Hoje, tudo está atrasado. Não se afobe, minha filha. E que faço do meu serviço? Que importância tem? Você não é obrigada a costurar? Até prefiro que... Ora, papai... Tia Elvira vem experimentar o vestido e ainda tenho que acabar o da Mafalda. Por que aqui sua tia precisa de tantos vestidos? Ela vai a uma festa amanhã. É um despropósito fazer um vestido para cada festa. Assim gasta um pouco do dinheiro que tem. Não é a festa do coronel? Coronel Bernardino? É. Você não vai? Não. Por que não? Recebemos convite? Não quero. Não sei por quê. Depois que viemos para a cidade, você se afastou de tudo e de todos. Convidaram por amabilidade, apenas. Convidaram porque você é minha filha. É uma obrigação. Conheço essa gente. Você precisa se divertir também. Preciso, mas não posso. Pode? Pode. Não se exalte, papai. Eu digo que pode. Está certo. Sou eu quem não quero. Sei o que você sente. Eu também me sinto assim. É apenas por causa do meu trabalho. Nada mais. Há de chegar o dia em que vai poder ir a todas as festas novamente. E de cabeça erguida. Ainda estou de cabeça erguida, posso perfeitamente recusar um convite. Não vou porque fico cansada. Eu sei, eu sinto que é de cabeça erguida, prometo isso a você. Não faço questão nenhuma. Eu faço. Está bem, não se toca mais nesse assunto. Com a nulidade quer dizer invalidade jurídica, por ter sido feito sem amparo legal. Do processo, vou recuperar a fazenda. Darei você tudo o que desejar. Não vamos falar nisto? Por que não? Eu quero falar.
É bom esperar primeiro a decisão do tribunal. O mal de vocês é não ter esperança. Essa é que é a verdade. E o mal do Senhor é ter demais. Esperança nunca é demais. Não gosto de me iludir. E depois, se recuperarmos a fazenda, vamos ter que trabalhar muito para pagá-la. Pois trabalha-se. Só depois disto poderemos pensar em recompensa e outras coisas. Até lá preciso costurar e com calma. É exatamente o que não suporto. O quê? Ver você costurando para esta gente. Gente que não merece nem limpar nossos sapatos. Não reparo neles, não sei quem são, nem me interessa. Trabalho apenas. Gentinha, só tem dinheiro. É o que não temos ainda. Quando meus antepassados vieram para aqui, ainda não existia nada. Nem gente desta espécie. Era um sertão virgem. A única maneira de se ganhar dinheiro era fazer queijos. Imagine, Lucília, enchiam de queijos um carro de bois e iam vender na cidade mais próxima, a quase 200 quilômetros. Na volta traziam sal, roupas, ferramentas, tudo o que era preciso na fazenda. Foram eles que, mais tarde, cederam as terras para se fundar esta cidade. Quando eu penso que agora... Papai, já pedi ao Senhor para não falar mais nisto. O que não tem remédio, remediado está. Gente, o texto é como eu falei anteriormente. Ele é para ser encenado, né? Ele é escrito em sua origem, mas a aplicabilidade dele é a ensinação, é o palco teatral. Então vamos agora à interpretação. Antes de eu explicar as questões, eu quero ler para vocês o Anote Aí, que é um resumo bem importante sobre o gênero. Está bem? O texto dramático não tem narrador. Então, olha aqui, nossa primeira observação importante. O gênero dramático não tem narrador, pois a história é contada pelos próprios personagens da cena. Como eu falei anteriormente, ele é para ser encenado. No texto escrito, olha aqui, presta atenção. No texto escrito, o tom das falas, as expressões e até mesmo a postura que os atores devem assumir durante a encenação são indicados por meio das rubricas. Essas rubricas, meus amados, grafadas geralmente em itálico e entre parênteses. Então vamos entender. Primeira informação. O texto dramático não tem narrador, ela é encenada, ela é contada pelos próprios personagens. E o texto escrito representa as falas, né? O tom das falas, as expressões, as posturas que cada um deve assumir diante da ação, da postura de encenar o texto. As rubricas são as expressões que estão entre parênteses e em itálico, que se referem a quê? Ao tom de voz, ao movimento que a personagem faz, ao que ela pega, ao que ela deixa cair, a como ela se comporta em cena, para a gente entender como que é a ambiência da encenação, tá certo? Então vamos à questão. Após a leitura do texto, retome as hipóteses levantadas no box, o que vem a seguir, perfeitamente, como eu falei lá no início. O que você e seus colegas imaginaram antes da leitura se confirmou? Ou seja, o que você pensou, o que você refletiu em relação à pergunta. Vou até fazer aqui a pergunta novamente. Olha, em sua opinião, como o pai e a filha vão reagir diante dessa situação? O que você imaginou se confirmou? Tem que justificar. Sim ou não, justifique. Justificou? Como que eu vou justificar, professora? Se sim, você diz, justificou por isso, isso e isso. Se não, justifica também. Não, porque pensei isso e foi da seguinte maneira, certo? Questão 2. O texto lido é um trecho da peça Amor à Tória.
com as suas palavras, resuma o que acontece nesse trecho. Essa questão ela é bem importante, eu vou fazer a leitura dela com muita atenção. Você vai na questão 2, responder com lápis bonitinho. Olha a ortografia quando não sabe de como escrever uma palavra. Não é vergonhoso ir até um dicionário, ir até a internet. Eu faço isso, amados. Eu tenho dúvidas e eu vou procurar para escrever corretamente a palavra. Não tenho preguiça de pesquisar. Pesquisar é parte do processo do aprendizado, tá certo? Então, você vai resumir com as suas palavras o que aconteceu no trecho. É o que aconteceu, não é tua opinião não, presta atenção. É o que aconteceu. Aconteceu o quê? O pai, Joaquim, sim, vai resumir o que aconteceu lá no texto, tá bom? 3. Olha, aconteceu muita coisa, houve um diálogo bem extenso entre eles dois. Informações foram percebidas enquanto a condição financeira deles, a insatisfação do pai, a insatisfação da filha também, né? Lucila, a gente percebeu aí que ela não estava muito feliz com a postura, não. Enfim, resuma. 3. Com base na leitura desse fragmento de A Moratória, é possível deduzir o grande conflito dessa história. Sim, há um grande conflito. Problema? Situação, problema. Qual é ele? Então, você vai colocar aí qual é o conflito. O grande conflito da história. 4. Em sua opinião, qual é a finalidade de um texto dramático? Professor, eu posso pesquisar essa questão? Pode, deve. A internet está aí para nós a usarmos e aprendermos e crescermos. Então, pode pesquisar a finalidade de um texto dramático. 5. No texto dramático, como se nota, há indicações entre parênteses que são chamadas de rubricas. Qual é o objetivo dessas indicações? Até já expliquei, não foi? Tem o objetivo delas, então é só responder aí. Volta o vídeo um pouquinho e já responde. B. Porque elas são escritas de maneira diferente do restante do texto? Com qual finalidade ela é escrita diferente? C. Quando o texto dramático é encenado, o texto das rubricas aparece? Sim ou não? E explica. Ele, antes de ser encenado, ele é lido. Ele é estudado pelos atores, pelas atrizes. Então, eles aparecem, sim ou não, e por quê? Certo? Pronto, meus amores. Eu disse que essa aula seria um pouquinho mais curta, e assim a é. Então, vamos fazer a atividade com muito carinho. Lembrando que nós temos até amanhã para enviar, porque na próxima segunda já tem aula e não podemos acumular a tarefa. Tá bom? Beijo no coração, abraços, paz, luz e muita saúde. Saúde no corpo, saúde na mente. E vamos estudar. Até a próxima aula.